A paz do Senhor, meus irmãos. Como vai seu culto aí? Aproveita que está de pé, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É logo depois de Gênesis. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2, eu quero ler apenas os versos 13 e 14. Louvado seja Deus. Como muda rápido, né? Nós começamos a cantar o hino da harpa aqui, eu acho que tinha 5 pessoas, olha como é que Deus é bom. Meu coração começou a ficar triste, ó, a gente não pode precipitar, né? Aleluia. É porque se alguém me perguntar assim, quais são os crentes sábios? E não me der tempo para pensar, eu vou dizer assim, aqueles que vêm nos cultos de ensino e na escola dominical. A resposta é pronta, né? Normalmente os crentes mais sábios, porque é um momento que você tem mais tempo, né, para aprender, ouvir, internalizar a palavra de Deus, guardar no coração para não pecar contra ele. Diz assim o texto santo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Nós, meus irmãos, muitas vezes, e é bom que a gente sempre reforce isso, nós prestamos muita atenção na Bíblia, nas promessas de Deus, que a gente imagina ser assim, eu vou usar essa expressão, de resultado imediato, ou as promessas de Deus que diz respeito à nossa vida terrena. Mas poucas vezes, talvez, a gente preste atenção, ou medite, ou aprofunde na palavra de Deus, naquilo que diz respeito à vida futura, ou as promessas de Deus que diz respeito à dimensão espiritual da vida. E talvez, por conta disso, nós fiquemos tão vulneráveis a nos desviar da presença de Deus, ou sermos confundidos por falsos ventos de doutrina. A ação, eu chamo de sistema, né? Mas podemos chamar de anticristo, daquele que opera nos filhos da desobediência, né, no adversário das nossas almas, é tudo a mesma coisa, a gente vai adequando as expressões, mas veja bem, e quando a gente não faz isso, nós ficamos muito vulneráveis, porque nem tudo que o nosso coração deseja, Deus nos dá. Como assim, pastor? O Senhor, um dos textos que o Senhor mais usa para nos felicitar é o Salmo 37, verso 4, 5, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. É verdade, mas a bênção de Deus não gera sofrimento, não gera constrangimento, não gera, e muitas vezes nós colocamos toda a expectativa da nossa vida apenas nas coisas da terra. Mas por isso que eu escolhi esse texto, e quando anunciei aqui no domingo, não tinha nem o texto, só desceu para o meu coração, para nós meditarmos hoje. A gente não vai conseguir falar tudo, mas aí na próxima quarta, e quantas forem necessárias. Eu lembro que quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, nós ficamos aqui 14 quartas-feiras falando sobre isso, não tem problema. Mas sobre os degraus, eu escolhi 7, podia ser 5, 3, 8, 15, mas os degraus eu escolhi 7 por ser um número, né,
da perfeição, assim nós entendemos. 7 degraus que eu preciso subir para alcançar a glória de Deus. E também nós estamos vivendo num mundo que tem tantos especialistas que está trazendo confusão, até para nós. Hoje, conversando com um sobrinho meu que é pastor, lá em casa está cheio, né? Que benção. Um dos motivos, inclusive, que Clélia não está aqui. A gente gosta quando a casa está cheia, né? Conversando com ele é pastor também, o pastor Heber, nós 3 conversando pela manhã, eu dizia que muitas vezes a gente foca na expectativa do anticristo só nos políticos, mas o maior poder que existe no mundo, que nós vivemos, que jaz no maligno e é dominado por o anticristo, é o poder econômico. O poder econômico manda em todos os outros. Se a gente imaginasse, né, o Elon Musk pode querer ser presidente dos Estados Unidos, e possivelmente, porque ele consegue. Ou o Bill Gates, ele consegue comprar os sistemas de comunicação, influenciar tudo, e dizer que ele é o cara que resolve tudo e elege. Então, o poder econômico, ele antecede o poder político. E muitas vezes, quando a gente quer falar do anticristo, a gente, né, claro que por conta da profecia de Gog e Magog, um povo e um território, a gente sempre fica olhando para o Putin, para a Rússia. Nos anos 80, a gente tinha certeza, né, que o povo que veio do norte era a União Soviética, aquele país comunista, junto com um monte de país e tal. Comunista, via de regra, é anticristão, e, o povo não crê em nada, enfim. Mas quando a gente vai meditar na Bíblia, nós vamos descobrindo coisas, né? Deus vai se revelando para nós de uma maneira assim tremenda. E é sobre esse texto, sobre essa revelação de Deus que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Primeiro, por essas verdades, né, que nós sempre temos que dar graças. A Bíblia, por várias vezes, nos incentiva e nos motiva a dar graças a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, mas devemos dar graças a Deus por vós, amados do Senhor, porque Deus vos elegeu. Eu vou falar daqui a pouco, senão os calvinistas ficam todos arrepiados aí, né? Eu falo aqui ao longo da ministração, que eleição é essa? Desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para que o vosso evangelho vos chamou. Agora olha que coisa profunda, né, que enche o nosso coração de esperança. Então, pelo nosso evangelho vos chamou para que Deus nos chamou? Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pensa nisso. Quando eu começo a internalizar isso, esses prazeres temporários, né, aqui da terra, isso vira nada. Quando eu imagino que eu tenho condição, servindo a Deus, crendo em Jesus, entregando o meu caminho ao Senhor, de alcançar a glória de Cristo. E a gente não pensa muito nisso, né, irmãos? Os pais estão muito preocupados que o filho tem que formar, tem que conseguir logo entrar num emprego bom. A gente está aí preocupado de comprar a casa própria, depois comprar o carro, essas coisas. Estou dizendo, nem fazendo juízo disso não, nem dizendo que está errado. É a nossa natureza, que sempre tem uma porção de incredulidade. Mas nós esquecemos que na ressurreição nós seremos transformados de tal forma que nós vamos ser semelhantes, não igual, semelhantes a Jesus glorificado. E numa condição muito superior ao que eu e você percebemos ou imaginamos. A gente não consegue imaginar o que vai acontecer conosco na ressurreição. Olha que promessa maravilhosa. Nós seremos transformados e vamos ficar semelhantes ao corpo glorificado de Jesus. Qual é a revelação que nós temos disso, né? Além de alguns profetas, como Isaías, que viu a glória do Senhor e tal, né? Eu menciono isso aqui daqui a pouco, mas é no Monte da Transfiguração, a ponto de Pedro dizer, não, vamos fazer uma tenda aqui. Eles viram, né? Eles tiveram uma visão, eles perceberam o Cristo glorificado.
Mas também, Jesus estava falando com quem? Com Moisés e com Elias. E aí, mas tem um outro momento que a Bíblia nos mostra isso, que Jesus, depois de ressuscitado, qual era a barreira aqui desse mundo para ele? Nenhuma, porque ele estava aqui, daqui a pouco ele estava ali, ele aparecia. Isto é, as limitações, as barreiras temporais, físicas, desaparecem num corpo glorificado. E é claro, eu estou dizendo isso daquilo que eu consigo imaginar no meu intelecto aqui, limitado. Mas nós precisamos compreender que a bênção grande e gloriosa de Deus é nós termos o nosso corpo glorificado. E não só isso, quando isso acontece, eu então aí sim vou compartilhar a glória escatológica de Cristo. Isto é, aquilo que João viu, né? Apocalipse capítulo 21, acho, não sei, nos primeiros versículos ali, João fala assim: aí nós vamos estar com o Senhor para todo sempre, e nós o veremos como Ele é. Naquele momento, meu corpo já vai estar transformado, não está mais sujeito a absolutamente nada que nos prende, que nos limita nessa terra. O tempo não vai ser mais um limitador para nós, nenhuma doença, envelhecimento, célula que não sei o quê, nada, tristeza, né, problema, nada. E quando a gente começa a meditar isso, nós vamos entendendo melhor a grandeza do nosso Deus, e compreendemos até melhor as aflições que a gente passa nessa vida, talvez não materiais, né? Poucos irmãos aqui têm restrição material, tem seu emprego, lugar de você morar, tem comida na sua casa e tal, mas muitas vezes nós passamos por restrições emocionais, e essas vão deixar de existir também, porque o que vai nos preocupar quando nós alcançarmos a glória de Cristo? E o detalhe, o meu corpo e o seu corpo vai ser semelhante ao corpo do Senhor. No momento da ressurreição com Cristo, cada um de nós vamos estar livres da natureza pecadora, da natureza decaída do ser humano. E a gente às vezes canta isso, e a primeira dificuldade que vem na vida, nós começamos a murmurar e a lamentar. Espere, veja bem, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E aí, se eu me mantenho fiel, permaneço fiel, persevero na presença de Deus, eu vou alcançar a glória do Senhor. Mas antes de falar dos degraus, nós queremos falar de glória. A gente precisa entender que negócio é esse, porque às vezes a gente fala de glória, mas o que é mesmo glória? E nós estamos falando de qual glória? A glória humana nós conhecemos, né? Se coroa o rei, empodera o ser humano, é homenageado, né? Quantas vezes eu já passei por esses ambientes, e muitos irmãos aqui, quando vão ser promovidos, quando recebem aquelas medalhas, aquele é um momento de glória, mas é glória humana, aquela perece. Eu devo ter lá em casa mais de 50 troféu, placa, medalha, estão tudo lá. A maioria delas, as pessoas que me deram, que me concederam, nem lembram mais, né? Porque já deram para muitos outros e tal. Com Deus não é assim não. Com Deus não é assim não. Com Deus não é assim não. Mas quando há essa expressão glória na Bíblia, nós temos que lembrar que ali é uma variedade de sentidos, né? E a glória, a palavra glória, vem de uma variedade, ou de uma raiz, tanto hebraica quanto grega, e todo mundo sabe, né? Os crentes sabem por conta das expressões que há na Bíblia, de cântico, de louvor, que lá no Antigo Testamento, no hebraico, glória é kabod, né? E no Novo Testamento é doxa. Por isso as doxologias, né,
glorificação ao Senhor. Quando nós vamos lá para o hebraico, o que é glória, né? O que significa glória? Honra, dignidade, excelência. Então, quando Deus revela a Paulo, Ele mostra isso para nós, que nós vamos alcançar a glória do Senhor. Paulo está dizendo para mim e para você, nós vamos alcançar honra, nós vamos alcançar excelência. Não importa aqui se você foi pobre, rico, né, alto, baixo, feio no conceito humano, bonito, né, tudo no conceito humano, né, porque esse negócio de feio e bonito para nós é relativo, né, e Deus não vê esse invólucro que está aqui, porque Deus sabe que essa aparência, esse invólucro que está aqui foi contaminado, né, pelo pecado. Por isso que o corpo que nós ressuscitaremos, né, não tem essa carne, esse invólucro, é um corpo glorioso, que vai parecer com o de Jesus. Então, meus amados irmãos, e quando tem alguns textos, né, na Bíblia, se você depois pegar a sua Bíblia aí, lá no Salmo 19, no verso 1, no Salmo 63, ali o texto está referindo a Deus como um Deus magnífico, com um Deus tremendo, com um Deus inigualável. Então, muitas vezes, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, né, o Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A revelação de Deus aqui para nós é o seguinte, e do salmista, né? O que Davi está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: olha, os céus manifestam aquele que é magnificente, aquele que é tremendo, aquele que é inigualável. Isto é, os céus está manifestando a glória de Deus. Aí nós vamos entender porque Isaías ficou tão impactado. E toda a igreja, a De Cruz inteira agora conhece o capítulo 6 do profeta Isaías, uma das experiências, né, mais tremendas que um ser humano já teve. Porque quando ele chega, o rei morre, e ele começa a ver a glória do Senhor. Ele vê o trono, vê ali alguns elementos na compreensão dele, né? E começa a ver os anjos. Ele descreve os anjos com as 6 asas, né? Até para dizer, olha, eles que são perfeitos, que não têm pecado, eles estão diante do Senhor, mas com 2 asas eles cobrem o rosto. E um vai dizendo para o outro: santo, 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 repetidas vezes. E um anjo não precisa, aqueles anjos que estão em volta do trono, não precisa ficar lembrando, mas aquilo é uma atitude de reconhecimento, de adoração, um reconhecimento de grandeza. Então, o que Isaías vê, né, é uma glória que ele conseguiu descrever na capacidade de compreensão limitada dele, também nossa. Mas não existe nada que nós conhecemos que seja como a glória de Deus. E nós só vamos ter condição de desfrutar dela e alcançá-la, como diz o texto que eu li na introdução, quando nós encontrarmos com Jesus. Por isso que Isaías, ele percebe, né, não só a glória, mas também a santidade de Deus. Ele percebe, santidade e glória estão sempre interrelacionados, né? Mas Isaías vê algo tão grandioso, que mesmo sendo um profeta do Senhor, ele já havia sido usado por Deus antes em profecia. Ele começa: eu vou morrer, ai de mim, porque eu vou perecer, estou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor e tal. Mas como leu aqui o pastor Josemar na introdução do culto, Jesus e disse e verbalizou, Jesus não despede ninguém vazio. Deus não ia deixar Isaías perecer
porque ele havia chamado Isaías. E aí você pode se apropriar disso. Deus chamou você, ele não vai deixar você perecer. Não virá sobre a sua vida nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que juntamente com ela vos dará o escape. No popular eu podia dizer assim: você peca se você quiser, você se separa de Deus por escolha sua e nunca por descuido do Senhor, nunca. Por isso que o hino, né, da harpa cristã diz: eu sei que eu era culpado. A gente precisa saber disso, mas vamos voltar aqui, porque o assunto é longo, porque também é bom, né? E quando a gente vai olhar a expressão, né, ainda no Antigo Testamento, da manifestação da glória de Deus, nós vamos ver isso representado por presença. Muitas vezes a Bíblia diz a presença, o Senhor esteve, o Senhor apareceu, o Senhor manifestou, e é a glória dele, é só a glória dele. Lembra no Sinai? A manifestação, né, trovões, relâmpagos, e o povo falou assim: nós não podemos encostar lá, se a gente encostar lá nós vamos perecer. E ali não é porque a glória assustava, é porque o pecado, ou a consciência do pecado, no coração daquele povo dizia: não, aquilo é santo demais para mim, então se eu encostar lá, Deus é tão santo, e eu sou tão pecador, que se eu me aproximar ali daquele monte, eu vou ser fulminado. Era o pensamento deles, mas quando Isaías teve essa mesma percepção: ai de mim que vou perecendo, aí a providência de Deus, né? Como Jesus tomou a providência para não deixar o povo perecer e não despedir o povo vazio. Ele multiplica pães, multiplica peixes para alimentar o povo. No caso de Isaías, para Isaías, senão eles iam desfalecer no caminho. O que o anjo faz? Pega uma brasa do altar, tira a brasa do altar, coloca nos lábios de Isaías, purifica os lábios de Isaías. Isaías então, daí para frente, começa a ter revelações tão tremendas de Deus, que até hoje nós estamos mencionando, 2.700, 2.800 anos depois. E às vezes a gente fala isso aqui, né, assim, de uma forma tão simples, né, 2.700 anos, mas se você quiser saber o que aconteceu há 100 anos atrás, você tem que procurar muito livro de história, para entender o que 1920 estava, né, a crise lá nos Estados Unidos, os americanos tendo fome, né, depois da quebra da bolsa, aqueles negócios todos e tal, né, em 1919, então, mais ou menos nessa época, uma crise mundial tremenda, o mundo não era globalizado, então aquilo ficou mais restrito ali, mas também já tinha uma guerra, muito parecido, 100 anos atrás. Passou aí 200 anos, você tem que ir atrás de livro de história, assim, ninguém tem na memória. Agora imagine dos 2.700 anos, o mundo inclusive era muito diferente do que é hoje, né? Muito diferente, inclusive nosso país, né? As pessoas que viviam ali naquelas regiões, eles nem tinham noção que essa terra existia, eles só passaram a ter noção que essa terra existia, né, milhares de anos depois, apesar de ter gente aqui. Mas voltando aqui à palavra do Senhor, nós vamos perceber no Novo Testamento a glória do Senhor numa conexão direta com quem? Com Cristo. Tudo no Novo Testamento que diz respeito à glória, diz respeito a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, a quem nós estamos servindo, e começa logo no nascimento dele. Vocês lembram, Lucas capítulo 2, o que aconteceu? Os pastores estavam lá e de repente há uma manifestação de quê? Da glória. Aí um anjo aparece e avisa para os pastores. Só um parênteses aqui, é por isso que muitos teólogos dizem que Jesus não pode ter nascido em dezembro, né? Porque dezembro lá é inverno,
e se fosse inverno, os pastores não estavam no campo, estavam com as ovelhas, né, recolhidas ali em algum aprisco e tal. Mas fechei o parênteses, isso é só, não há problema nenhum nisso, né? Nós convencionamos que a gente comemora o nascimento de Cristo em dezembro. Mas, meus irmãos, então, Jesus já começa, a glória do Senhor se manifesta. Se você pegar a sua Bíblia, Lucas capítulo 2, vai lá, versículo 9, depois o 14, então, você percebe, Jesus ainda ali na manjedoura, né, ali naquele coxo ali, de ração para animal, a glória do Senhor, ou a Shekinah de Deus, né, tem gente que confunde essa expressão, mas Shekinah também é glória, né, mas era os cabalísticos, é glória, irmãos, é o sentido literal da palavra. Então, falou em glória no Novo Testamento, está conectado com Jesus. Por isso, o texto que nós lemos em 2 Tessalonicenses está dizendo que nós alcançaremos a glória do Senhor Jesus Cristo. Não há formas, ou não há maneira de falar de glória, né, no Novo Testamento ou na dispensação da graça, sem Jesus. Agora, tem uma coisa que nós temos que lembrar. Eu nem entrei no degrau ainda, eu não falei nem no primeiro. Primeiro nós precisamos entender o que é glória, porque senão era um desejo. Por isso que nós precisamos conhecer o céu, para a gente desejar o céu. Pastor, como é que eu faço? Só ler na Bíblia, o que tem revelado sobre o céu está aqui, não está em nenhuma especulação humana, é o que está aqui, né? Pastor, e como que é? A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao nosso coração, isto é, não chegou à nossa capacidade intelectual de imaginar o que é o céu. Tudo que eu posso pensar, lá é melhor, tudo. Por isso que vale a pena servir a Deus, vale a pena deixar alguns desejos que nós temos, né? Mortificar nosso corpo, a expressão da Bíblia é essa. Por isso vale a pena mortificar o nosso corpo, por amor ao nosso Deus, porque Ele tem algo grandioso para cada um de nós. É claro que, na medida que nós fomos sendo influenciados pelo sistema do mundo, nós passamos a ter uma visão imediatista da vida. Eu só penso no hoje, no agora e tal, e expressões como matar um leão a cada dia, contribui muito para isso, para a gente ter uma visão imediatista da vida, e para a gente desejar muito pouco o céu. E eu nem estou fazendo juízo disso, né? Até porque eu também, a maioria das minhas ansiedades é sobre as coisas presentes ou no futuro muito próximo. A maioria das ansiedades que eu tenho, dos esforços que eu faço, é por conta disso. Então, não estamos fazendo juízo, nem julgamento de ninguém quando pensa assim, mas nós, que vem aos cultos quarta-feira, então significa que eu gosto de ouvir a palavra do Senhor, que vou à escola bíblica dominical, significa que eu gosto da Bíblia, que eu gosto da palavra de Deus. Então, eu preciso compreender que a vida não se resume nisso aqui. Eu preciso desejar, e como Paulo, né, nos ensina como um atleta, aí dia 20 tem o AD Cruz Mais Saúde, como um atleta buscar alcançar a glória do Senhor. Porque na medida que eu alcanço, significa que todas as outras coisas foram cumpridas. Eu fui salvo, né? Desfrutei lá, fui galardoado no tribunal de Cristo e tal, eu já estou lá, desfrutando com o corpo glorioso na glória do Senhor. Mas tem umas coisas na Bíblia que, quando eu não penso nisso, em alcançar a glória, eu vou esquecendo do meu papel na terra. Aí se perguntar aqui, a igreja vai responder em cor, nós somos sal da terra, luz do mundo, está certo, e sobre sal, sobre luz, a gente ouve muitas ministrações, e quanto mais a gente ouve, melhor é para a gente aprender isso. Mas se eu for lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 20, veja o que está escrito lá. Se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Porque foste comprado por bom preço, e nós sabemos qual é o preço que nós somos comprados, preço de sangue, né? Jesus deu a vida por mim e por você. Mas, aí, Paulo diz, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus
Onde? No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. Então é por isso que tem um cantor, né, que ele fala assim: eu sou de Jesus, e ele canta uma música: eu sou de Jesus, sou de Jesus. A música lá, baiana, né, um ritmo bom ali, mas veja bem, meus irmãos, o meu papel, uma vez consciente que eu fui comprado por um bom preço, é glorificar a Deus através do meu corpo e do meu espírito. E é por isso que muitas pessoas confundem, né, quando as denominações tinham costumes muito bem definidos, e como aquilo era bom para aquela época, as pessoas confundem, né? Quando a turma começou a se rebelar a alguns costumes, dizendo que não tinha fundamento bíblico e tal, mas quando a gente lê esse texto, você percebe assim: olha, você precisa glorificar a Deus com o vosso corpo. E o que é glorificar a Deus com o meu corpo? Quem me vê precisa enxergar em mim alguma coisa relacionada à glória de Deus. Se eu estiver utilizando de alguma prática pecaminosa, a pessoa não vai ver isso. Se eu tiver com a vestimenta inadequada, a pessoa não vai ver isso. Pastor, o que é vestimenta inadequada? Se você tivesse de bermuda aqui na igreja, sua vestimenta era inadequada. Agora, se você tivesse de short lá na praia, não. Lá todo mundo, ninguém vai reparar que você está de short na praia, mas aqui na igreja é inadequado. Então, isso não tem a ver com costumes, tem a ver com comportamento e reflexão. Eu vou ler o texto do espelho daqui a pouco, né? Reflexão da glória de Deus. A glória de Deus precisa refletir, né? Está em mim, produzir em mim alguma coisa que as pessoas vejam. É claro que no espírito são as atitudes, né? Então, o que está no meu coração representa as minhas atitudes. Imagine se você, com seus colegas no trabalho, na escola, seja onde for, se você tem um comportamento fora do padrão ético, moral da Bíblia. A glória de Deus reflete? Não. Você vai refletir a glória? Não. Então, lembremos disso quando falarmos em alcançar a glória de Deus. Mas eu já vou chegar nos degraus. Portanto, irmãos, quando nós falamos assim, nós vamos glorificar a Deus, significa que nós vamos exaltar, dizer que Deus é glorioso, honrar a Deus através da minha vida. Então Deus pode ser glorificado através da sua vida, da vida de cada um de nós. É por isso que aquela mulher, quando vê o profeta, diz assim: ali vai um santo homem de Deus. E talvez, né, acho que o pastor Eliseu, não, está aqui não. Uma vez ele pediu para ministrar, quando ele era secretário de missões da Baleia, e eu fiz uma apostila sobre o reino de Deus, né? Aí naquela inscrição lá, a gente põe o nome e fala, eu só escrevi meu nome, servo de Jesus Cristo. Tem um conceito melhor que esse? Não preciso dizer que eu sou pastor, não preciso dizer que eu formei nisso, formei naquilo. Por quê? Porque não adianta eu dizer todas essas coisas se eu não estou refletindo a glória de Deus. E se eu não tenho atitudes, né, dignas de um servo do Senhor. Isso não tem a ver com cultura, não tem a ver com denominação. Isso tem a ver com ser servo de Deus e viver na terra para refletir a glória do Senhor, e viver na terra para buscar alcançar a glória do Senhor. Alguém uma vez cantou: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais em rumo ao céu, né? Esses hinos antigão aí, que só tem uns 2 ou 3 irmãos que lembram. Mas, meus irmãos, quando eu estou produzindo o fruto do Espírito Santo, qual é, pastor? Gálatas capítulo 5, vá lá, tem lá os 12 frutos. Na verdade não tem os 12 frutos, tem lá as 12 qualidades do fruto do Espírito. O fruto é um só.
e aquele fruto tem aquelas qualidades. Então, quando eu estou produzindo o fruto do Espírito Santo, né, aí significa que eu estou refletindo a glória de Deus. Pastor, será que eu estou? Você pode examinar. Como? Olha lá os frutos, né? Amor, temperança, benignidade, né? Paz, gozo. O povo de Deus é o povo pacificador, é o povo da paz. Não é a paz do Woodstock, né, irmãos? Aí só quem é da geração dos anos 70 aí sabe o que eu estou falando, ainda bem. Mas pastor, mas é muito difícil. Aí deixa eu te dizer um negócio. O Espírito Santo fornece a você o poder para você refletir a glória do Senhor. O Espírito Santo é a fonte onde você deve se sustentar ou se alimentar. É claro que a palavra de Deus sem o Espírito Santo é só escritas da Bíblia. Então o Espírito Santo te dá força para você refletir a glória do Senhor. Não, e por isso mesmo, que ainda lá na segunda carta de Coríntios, Paulo escreve, no capítulo 3 e no verso 18, assim: mas todos nós, com cara descoberta, olha só que maravilha, todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, nessa mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí Paulo está dizendo assim, ó, é a mesma imagem, mas como no espelho, você vai de glória em glória, de degrau em degrau, né? Você vai refletir a glória de Deus. É desafiador? Claro que é. Mas quem falou que é fácil chegar no céu? Jesus disse que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Quem falou que é fácil enfrentar o sistema do mundo? Quem falou que é fácil ir para a escola, está todo mundo lá, né? Tudo liberal, né? Tudo liberado, isso tudo é bobagem, isso é invenção dos seus pais, é outra geração, aí hoje denomina para ficar chique, geração Y, geração Z, geração Delta. Eu acho esses negócios bacanas, né? Agora, isso não pode influenciar o meu comportamento de tal forma que eu não reflita a glória de Deus. Por quê? O que dá sentido à vida na terra? A eternidade. Quando as pessoas perdem a expectativa, a esperança da vida futura, o que eles fazem? Se drogam, bebem, acham alguma coisa para ocupar a alma. Isso vai desde a prostituição até vício em droga, vício em jogos, né? Ou até às vezes em agressões às outras pessoas. Isso é falta de expectativa, melhor dizendo, é falta de perspectiva de vida. Agora, quando eu tenho esperança que a minha vida será melhor, aqui na terra ou no céu, porque pode ser melhor aqui, até porque eu não sei, olhando assim, pelo que eu conheço de vocês, eu acho que todos aqui vivem melhor do que viveu no passado, sim ou não? Olha só, é claro que a gente tem que pensar nisso de vez em quando para glorificar a Deus. Eu sei, né, por onde caminhei na estrada da vida. Eu sei o que é o Vale do Jequitinhonha, sei, eu andei por lá na minha infância. Eu sei que eu tive difteria, tive croup, e que quando meu pai, chegando da roça, né, a gente não fala fazenda lá, fala é roça, me viu naquele estado, o pessoal passando ali, aqueles barro do João de Barro, laranja da terra, nada. Chegou o médico e falou, 2 horas de vida, se não tivesse remédio. Hoje ninguém sabe o que é isso, porque tem vacina, né? Hoje a gente vacina contra croup, contra difteria, é a mesma coisa. Mata a gente por asfixia, eu sei, né? Eu já passei por esses caminhos aí. Então, mas se olhar aqui, se você, pastor, minha vida já foi melhor do ponto de vista terreno, né, material. Então deixa eu te falar um negócio,
peça a Deus para te tirar desse vale. Porque todas as vezes que alguém vem aflito por conta de situações, né, principalmente financeira, difícil e tal, eu olho para ele, o primeiro conselho que eu dou, e quem já conversou aqui comigo sobre essas coisas, já ouviu isso, eu falo assim: Deus está querendo você mais perto dele. Ele está, vem aqui para mais perto de mim, porque uma certa vez eu ministrando aqui, disse que se Deus permitisse, né, que Satanás chegasse diante dele de novo, e falasse assim: visto meu servo tal, Satanás não ia dizer assim: tira tudo que ele tem para ver se ele não te nega. Satanás ia dizer diferente. Estou dizendo eu, irmãos, dá para ele muito dinheiro, avião, iate, dá para ver se ele vai lembrar de você, se ele vai glorificar seu nome. Por quê? Porque os valores da sociedade mudaram. Então, estou especulando aqui, né? Não estou falando nada da Bíblia nesse momento. Satanás ia dizer: não, dá muita riqueza para ele, dá, você vai ver que ele não vai lembrar. E quem já passou assim, momentos longos de bonança, né? Sem precisar esforçar muito, sem precisar trabalhar tanto, acordar cedo, ter um chefe enjoado, né? E tal, sabe do que eu estou falando. Porque aí a gente relaxa, né? E quarta-feira para quê? Ir na escola dominical. Então, presta atenção nisso. Todos nós hoje vivemos melhor do que vivíamos no passado. E se tiver alguém que não esteja nessa condição, ouça o conselho do seu pastor. Deus quer você mais perto dele. Aí achou essa forma, né? Tem uns que Deus sempre acha a forma, porque Ele nos conhece melhor que nós. Então, vem para aqui, para perto de mim, eu quero você aqui perto. Por quê? Porque o projeto de Deus, para mim e para você, definitivo, não está aqui na terra. Jesus foi claro ao dizer isso: meu reino não é daqui, meu reino não é desse mundo. Eu não estou falando das coisas terrenas. Eu já vou chegar nos degraus, se der tempo. Senão a gente fala outro dia, mas é preciso fazer essa introdução, porque nós precisamos valorizar mais a glória do Senhor, nós precisamos mais buscar desfrutar um pouquinho da glória de Deus aqui na terra. Nós precisamos com mais força, determinação, perseverança, dedicação, buscar mais a glória de Deus, alcançar a glória de Deus. E meus irmãos, e é por isso que na medida que nós vamos, né, contemplando a glória de Deus, pastor, como que eu contemplo a glória de Deus? Aqui, ó. Toda vez que eu leio a Bíblia, irmãos, eu estou contemplando a glória de Deus, porque aqui só tem coisas excelentes. Só coisas excelentes. Então, nós vamos contemplando a glória de Deus através da palavra dEle, e quando eu estou contemplando a glória dEle através da palavra, o Espírito Santo está usando essa palavra para produzir em mim santificação. Porque quanto mais santo sou, mais próximo estou da glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Portanto, meus irmãos, glória do Senhor significa experimentar a presença do Senhor, a presença de Cristo. Significa experimentar seu amor, significa experimentar sua justiça, significa experimentar seu poder, através da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. Aí você percebe como que nós devemos, eu estou falando aqui para crente, como que nós devemos esforçar para alcançar a glória de Jesus, porque quando eu e você alcançarmos a glória do Senhor, eu já experimento da presença de Deus. Você experimenta também? Amém. Eu já experimento do amor de Deus, sim ou não? Até porque se eu não experimentasse, eu já estava lascado, né? Como diz o irmão lá do interior, eu estava lascado. Agora, a justiça plena é só no juízo final. Irmãos,
nós vamos estar com corpos gloriosos, vendo ou auxiliando Jesus no julgamento das nações. E de vez em quando eu medito sobre isso, né? Como é que o Império Romano vai ser julgado? É uma nação, povo cruel. Aquele povo é tão que eles matavam os ladrões com uma morte cruel de crucificação. E antes disso, né, batia, espancava e tal. Quando o sujeito não estava aguentando mais, ele botava ele para cá, ele mesmo carregar a própria cruz para chegar lá, né? Uma morte cruel, com requintes de crueldade assim, né? O Império Romano não era brincadeira. Mas nós estamos falando aqui da glória, né? Não larga esse negócio para lá, senão a gente faz muito devaneio. Mas hoje, né, hoje, nos nossos tempos, eu preciso permitir que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, atue na minha vida, porque na medida que ele vai atuando, eu vou me aproximando da glória do Senhor. E quando Cristo voltar, aí eu vou ter condição de vê-lo face a face. Que esse é o desejo de todos nós. E aí a nossa transformação será completa. Aí eu já vou estar no último degrau. Jesus veio, né? E aí eu vejo Jesus face a face. Eu preciso colocar isso nas minhas expectativas de vida. Eu conversava com um dentista ontem. Ele foi tirar os pontos aqui de uma cirurgia que fiz. E conversando com ele, eu disse: rapaz, tem coisa que não vale a pena, e a gente só percebe isso depois de uma certa idade. Se morre de trabalhar, né? Estressa, 20 horas por dia, para quê? Para ao invés de comprar um carro de 100 cavalos, comprar um carro de 200 cavalos. Para ao invés de comprar um apartamento de 100 metros, comprar o de 200, para quê? Enquanto isso, você poderia estar juntando tesouro no céu. Não estou dizendo para ninguém trabalhar aqui não, irmãos. Trabalhe, trabalhar é bom, e eu já trabalhei muito nessa vida minha. Com 7 anos de idade, eu já saía com uma bandeja de doce na rua, melhor doce de leite do mundo, era o que a minha mãe fazia, vendendo doce de leite. 10 litros de leite, 700 gramas de açúcar, umas casquinhas de laranja ali, era o melhor doce de leite do mundo. Eu saía vendendo, vendia tudo, chegava lá, ela me dava um troco, e eu ia guardando, né? Com 11 anos de idade, meu pai tinha uma miscelânea, né? Uma mercearia que vendia de tudo, só não tinha açougue. E quem é que ficava lá? Atendendo o povo. Era um pouquinho mais alto que Isaac, né? A gente nunca foi de alta estatura. E quem é que estava lá? E é claro que as pessoas me respeitavam, apesar de ser uma criança, por conta do meu pai. Na cidade interior todo mundo conhecia ele, e meu pai tinha fama de bravo. Mas trabalhar é bom. Hoje é complicado fazer isso, né? Se fosse nos dias de hoje, o Ministério Público pegava meu pai, mas eu estou aqui. Então, é claro que ia alguém lá, um fiscal do trabalho, chegar lá: quem é que está aqui? Eu ia dizer: eu. E o que é que você faz? Não, eu é que faço as contas. Meu pai faz as compras aqui, eu ponho o custo, mais o imposto, não sei o quê, faz a conta e tem que vender por tanto para ter uma margem de lucro. Eu fazia isso com 11 anos de idade. E não é à toa que eu fico tentando ensinar os meninos aí, né? Porque é bom, trabalhar é bom, mas nós temos que colocar nas nossas expectativas, alcançar a glória do Senhor. Alcançar a glória. Ou de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Não foi isso que Jesus deu, não foi isso a parábola do homem que juntou todos, encheu os celeiros e tal, e falou: minha alma pode agora folgar e descansar. E de que adianta? E olha o que João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 2, diz para nós: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Revelação tremenda, né? Nós já somos filhos de Deus, portanto, somos herdeiros. Filho é herdeiro? Amém. Obrigado, Priscila, por ter confirmado, significa que você não está dormindo. Então, João fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser.
Aí ele revela outra coisa importante para nós. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Aleluia. E às vezes a gente esquece disso, né? Quando a gente internaliza isso, irmãos, nós enfrentamos dilemas da vida. Eu vou falar primeiro dos dilemas, né, que começa ali logo após, na adolescência, né? O que eu vou ser? Eu começo a ter desejos, começo a olhar para os meus pais, começo a perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Aí eu vou ficando mais velho, 14, 15 anos, né? Eu quando era pequeno, eu quando era novo, né, na adolescência, eu cismei que eu ia ser astronauta. Não sei porquê, né? Eu lia muito e cismei que eu ia ser astronauta. É claro que esse sonho desapareceu. Lá em Jequitinhonha, nem televisão tinha, né, irmão? Não tinha chegado nem TV. E eu já queria ser astronauta, por algum motivo. Eu achava aquele negócio das estrelas, aquele negócio muito misterioso. Eu queria ir para lá, né? Eu queria entender aquilo. É claro que passou o tempo, né? A gente amadurece. Mas, então, aí já na juventude vem aqueles negócios, você é influenciado pelo ambiente que você vive, né? A ponto de ter a grande teoria que o homem é fruto do meio, né? E o Salmo 1 sustenta isso, eu vou mencionar ele daqui a pouco, sustenta isso, né? Você reproduz o ambiente social que você vive, em casa e nos ambientes sociais, é isso que você reproduz, né? Eu já falo disso aqui, mas, e aí quando a gente fica adulto, eu construo um projeto de vida, quando eu conheço a moça, né, ou a moça conhece um rapaz, eu pego os projetos, o namoro é para conhecer, né, bom, ele vai ser muito parecido com o pai dele, e ela vai ser muito parecida com a mãe dela, então se você vai casar, entenda isso, né, vai ficar parecido, por quê? Porque são filhos, então entenda esse negócio aí, daqui a pouco, eu construo um projeto de vida, casei, aí tem que ser um projeto só, os dois, né? Pego os dois projetos de vida que eles têm, que construíram enquanto jovens, e vou viver. Agora, nós não podemos tirar do nosso projeto de vida o reino de Deus, porque se eu tiro, ou se eu não coloco o reino de Deus no meu projeto de vida, eu perco essa expectativa, né, que ainda não é manifesto que eu serei, mas eu sei que quando Ele manifestar, quando Jesus manifestar, eu vou ser semelhante a Ele. Um negócio. Agora eu fico pensando assim, né, nós miseráveis, pecadores, rebeldes, mas Deus continua firme conosco. Não, eu vou transformar vocês vão desfrutar da minha glória. Vocês vão ser parecidos comigo. Por quê? Porque vocês são meus filhos. É por adoção, por meio de Cristo, mas somos filhos. Temos direito à herança. Temos direito à herança. E nós vamos nos afastando disso. Mas olha só o que a Bíblia nos revela lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não só isso, 1 Pedro capítulo 1, verso 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Isto é, a glória do homem é perecível. Vocês acham por que lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Satanás querendo botar Jesus para pecar, para negar a si mesmo, leva Jesus no alto e mostra a glória das nações, mostrou o quê? O que Satanás mostrou para Jesus? Glória das nações. Tem glória ou não tem? O Império Romano tinha glória, os americanos têm glória, o Brasil tem glória, as nações têm glória. Aí Satanás fala assim, eu dou isso tudo para você. O que você tem que fazer? Só ajoelha aí e me adora. Um segundo. Porque aí Jesus pecava. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, que coisa tremenda. Aí Deus fala assim, ó, a glória do homem é desse jeito. A carne é como a erva, e a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. E tem uma coisa que nós não podemos esquecer,
Porque quando Deus começar a te encher de glória, de honra aqui na terra, não esqueça não, que a glória é sempre dele. De novo, né? Eu gosto muito das epístolas de Pedro e João e de Judas. Gosto, leio muito elas. Me ensina muito. E Pedro fala assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. A glória de Cristo não vai terminar, é para todo sempre, para todo sempre. Por isso que nas revelações fantásticas de João, Apocalipse capítulo 19, primeiro versículo, ele fala: e depois destas coisas, aquilo tudo, né, os julgamentos e tal, ele fala assim: depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder, pertencem ao Senhor. Aleluia. Toda glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. A glória é dele, mas ele concede para nós. E por isso, quando a glória dele manifesta na igreja, olha que maravilha que é. Às vezes você estava lá triste, Deus enche você, você sai daqui, depressão vai embora, doença vai embora, tristeza vai embora. Por quê? Eu internalizo, estabeleço, ou renovo na minha expectativa de vida, que eu vou alcançar a glória de Cristo, né? Aí, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, porque os que dantes conheceu, presta atenção nesse texto que eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho disso, né? Tem algumas denominações que nós visitamos, são nossos irmãos em Cristo, vamos chegar todos juntos no céu, mas tem um problema doutrinário aqui, que se você não prestar atenção e crer na doutrina, naquele ensinamento lá, você pode perder tudo isso que eu estou dizendo aqui. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Nós seremos glorificados por Deus. Deus não vai render glória a nós, mas Deus vai nos dar honra no céu. Eu acabei de dizer aqui, nós vamos julgar as nações com Jesus. Mas só fazendo um parênteses, né? Vocês perceberam que todos esse texto é um texto clássico do calvinismo, mas vocês perceberam que não tem nada no singular aqui, né? Toda vez que vocês lerem esse texto, tem outros na Bíblia, isso aqui está dizendo do povo, não está dizendo eu individualmente, você individualmente. Paulo está dizendo, ó, dantes porque os que dantes conheceu, um povo, os predestinou, não é o predestinou, é os predestinou para serem, não é para ser, conforme a imagem do seu Filho. E aos que, não é ao, predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. É o corpo coletivo de Cristo que alcançará a glorificação no porvir. Um crente, se sair do corpo, não alcança essa glorificação. Se separar do corpo, acabou. A carne separada do corpo apodrece. Qualquer parte do nosso corpo se separa, apodrece. Eu estou chamando a atenção para isso, é só para... Porque hoje a gente assiste tudo, né, na rede social, aí você fica ouvindo aquele irmão lá, qual é a declaração de fé dele? Tem que entender isso, né? Porque daqui a pouco você acha que pode pecar, que não tem problema, que uma vez você aceitou Jesus, você está salvo, você vai estar para sempre salvo. Não é isso que a Bíblia diz, né? Agora, uma vez que eu disse que, quando a Bíblia faz essa menção aqui, está falando a menção de um povo, e não de alguém individualmente, aí eu preciso entender o que Deus predestinou para aqueles a quem Ele elegeu, para o povo que Ele elegeu, para o corpo de Cristo, para a igreja. Primeiro,
Deus predestina seus eleitos a serem chamados. Acabei de ler o texto. Deus predestina os seus eleitos a serem justificados. Deus predestina os seus eleitos a serem glorificados. Deus predestina os seus eleitos para serem conforme a imagem do Filho. Está tudo nos 2 versículos que eu li. Deus predestina os seus eleitos para serem santos e inculpáveis. Isso é muito forte, irmão. Quando a gente vai tomar ceia, quantas vezes, né? Hoje está menos, que o povo está ficando cada dia mais. Satanás, o sistema do mundo, está desgastando tanto a imagem do pastor, e tem uma estratégia nisso, né? Porque se ele desgasta a imagem do pastor, quem é que vai liderar a igreja? Né? Hoje, muitas vezes, quando você fala que é pastor, as pessoas não querem nem te ouvir, nem no mundo profissional, nem no mundo corporativo, porque acham que você é picareta, não é? Mas isso é uma estratégia do inferno, e tem alguns que contribuem para isso, né? Tem alguns que ajudam aí, porque faz a malandragem, entra na picaretagem e ajuda, né? Porque aí tem fato, esquecendo que existe milhares, né, milhões de pastores pelo mundo afora, e a maioria, né, se esforça para alcançar a glória de Cristo e fazer a obra de Deus. Mas o Senhor nos chamou para ser santos e inculpáveis. E quantas vezes, antes de dar ser irmão pastor, eu briguei com meu menino, e como é que eu faço e tal. Você pecou? Não. Corrigiu o seu filho? Foi. Deu uma dura nele? Estava precisando? Estava. Então por que você está? Não, pastor, mas eu estou sentindo culpado. Então clame que o sangue de Jesus te purifica do pecado. Se arrependa, né? Se você agrediu o seu filho, realmente, ninguém corrige um filho agredindo, né? Até porque é covardia, porque a gente normalmente é mais forte que os filhos da gente. Mas a Bíblia diz que nós somos, uma vez chamados para desfrutar da glória do Senhor, nós somos santos e inculpáveis, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Nós somos adotados como filhos, nós somos redimidos, nós somos participantes de uma herança, nós somos participantes do Espírito Santo, e nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E quando eu estou praticando as boas obras, aí eu começo a refletir a glória de Deus. Já vou chegar nos degraus, irmãos, talvez no próximo culto, né? Talvez na próxima quarta-feira. Mas eu quero pelo menos dizer para você, eu separei aqui as 7, podia ser 5, podia ser 9, podia ser 5, podia ser 9, né? Pastor, qual é o primeiro degrau? Eu vou só nele. Qual é o primeiro degrau para eu alcançar a glória de Deus? Que eu tenho que subir? Fé. Eu preciso crer. Inclusive na Bíblia, nos textos da Bíblia que eu acabei de ler. Por quê, pastor? Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado, evidentemente, eu não vou alcançar a sua glória. Então, qual é o primeiro degrau? Fé. Fé. E todo mundo sabe que Hebreus capítulo 11 nos dá uma compreensão muito boa de fé, porque diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Na verdade, o capítulo 11 da carta aos Hebreus mostra para nós a natureza de um tipo de fé que Deus aceita e que vai triunfar na pior das situações. Esse é o primeiro degrau. Se eu não subir no degrau da fé, irmãos, eu não consigo alcançar os outros. Eu preciso, inclusive, crer que há uma coroa de glória esperando por mim. Porque se eu não crer nisso, nada feito, né? Então, eu preciso ter fé para crer nas realidades espirituais. Há uma vida espiritual e que eu preciso vivê-la, exercitá-la. Eu preciso ter fé para buscar a Deus. A fé que a Bíblia define aqui no capítulo 11 é a fé que crê em realidades espirituais, é a fé que leva a justiça, é a fé que busca a Deus, é a fé que crê na bondade de Deus, é a fé que tem confiança na palavra de Deus, é a fé que obedece ao Senhor, é a fé que vive segundo as promessas de Deus, é a fé que rejeita o espírito deste presente século, deste mundo mau.
A fé do capítulo 11, se você ler o capítulo 11 todo, você vai perceber que a fé que está ali é a fé que busca um lar celestial, numa compreensão clara que nós somos peregrinos aqui na terra. A fé do capítulo 11 é a fé que suporta perseguição, é a fé que pratica atos poderosos de justiça, é a fé que sofre por amor a Deus, é a fé que não volta à pátria e não quer voltar da pátria onde nós tínhamos saído, onde nós saímos. Que pátria é essa? O mundo. O mundo é a pátria que esses homens que são descritos no capítulo 11 de Mateus saíram. Então a fé, essa fé que é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, me leva a não querer retornar para o mundo de onde vim, ou ir para ele, numa compreensão clara que eu sou cidadão do céu. Pastor, o que é isso? Leia o Salmo 15, aí você vai entender o que é o cidadão do céu. E é por isso, repetindo o verso 6 do capítulo 11, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não só isso, Ele é galardoador daqueles que o buscam, isto é, Ele é recompensador. E a gente tem um jargão, né, antigo: Deus não fica devendo nada para ninguém, não fica. Tem um testemunho maravilhoso que eu ouvi poucos dias atrás. O irmão deu uma oferta muito especial aqui na igreja, depois falou: pastor, né, eu conversando com ele, que Deus nos usa de muitas formas. Ele disse: pastor, que coisa boa, eu dei aquela oferta, daqui a pouco Deus usou meu pai mandou o mesmo valor para mim. Isso é coisa de Deus, irmãos. Na verdade, Deus fica testando nossa fé, né? Testando nossa fé. E é claro que esses testemunhos, por que o senhor fica falando isso? Porque isso edifica a nossa fé. E eu preciso de fé. A fé é o primeiro degrau que eu preciso subir para alcançar a glória de Jesus. Nós devemos crer, meus irmãos, na existência de um Deus pessoal. Eu preciso crer na existência de um Deus infinito. Eu preciso crer na existência de um Deus santo. E eu preciso crer que quando eu busco a Deus com sinceridade, Ele vai me recompensar. Por isso eu preciso buscar e desejar alcançar a glória de Deus. Esse texto, que começa dizendo o que é a fé, ele está dizendo assim: você pode viver de uma maneira diferente. Isto é, você ainda está no primeiro degrau, mas aqui você já pode desfrutar das promessas. Por quê? Porque você crê. Até porque a salvação é por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. E dizendo isso, eu estou dizendo para você que, para subir o primeiro degrau, é a primeira coisa que Deus lhe dá. Deus lhe dá fé. E na medida que eu alcanço a fé, eu começo a ficar apto de subir nos degraus, para alcançar, para experimentar, para desfrutar da glória do Senhor. Eu vou parar por aqui, nesse primeiro degrau. O próximo é você reconhecer. Qual é o segundo degrau então, pastor? Quarta-feira que vem eu digo, ou discorro sobre ele. Mas o segundo degrau é eu e você reconhecermos que nós somos pecadores. A gente vai ficando muito tempo na igreja e perde essa percepção. Mas deixa isso para o domingo que vem, senão vocês vão cochilar aí. Tá bem?